Salve, salve, bem-vindos a este canal Poesofia, História e Vida, para mais um vídeo de mitologia comparada. Hoje, tomando como base, como ponto de partida, esse artigo que vocês podem observar aqui, que é a verdadeira história pela qual as estátuas do Egito têm os narizes quebrados. E aí, nós, a partir desse artigo narrando um episódio da história egípcia, você pode ler, está disponível na internet, você pode buscar e ler na íntegra. Mas a partir desse ponto de história do Egito, dissecar em mitologia comparada algumas práticas de imagens e escultura e que tem reflexo na sociedade atual. Portanto, para esse povo antigo, e aí os gregos, os egípcios e por que não os hebreus, essas imagens possuem um significado bem interessante porque elas buscam a perfeição. Mas para além da perfeição, elas buscam incorporar aqui neste plano terreno essas deidades no transcendente. E aí é bem interessante porque se você for analisar a vida dos faraós, normalmente quando um novo faraó que tinha alguma rixa com o faraó anterior subia ao poder, ele tentava apagar a história do outro. E apagar como? Sumindo com as imagens do seu antecessor. É o que fica bem claro aqui nesse artigo com o faraó Tutmés I, porque ele vai caçar e exterminar todas as estátuas, ou quase todas, algumas vão sobreviver, da faraó antecessor dele, que é curioso, era uma mulher, Hatshepsut. Então, Hatshepsut, nós conhecemos hoje essa figura exatamente por algumas pouquíssimas estátuas que sobraram dessa perseguição iconoclasta do faraó Tutmés I. E ainda, falando desses templos onde eram expostas essas imagens, existia um templo dedicado a Hathor em Dendera e havia uma inscrição que é: desce das alturas e incorpora nessa estatueta, nessa escultura. Então, essa parte de que as esculturas poderiam incorporar o plano divino, você encontra principalmente nessas passagens de templo, mas não apenas as divindades, os humanos também poderiam de alguma forma ter uma estátua, uma escultura registrada, e essa escultura visava também de alguma forma a vida da pessoa na qual a obra tinha sido inspirada. E aí, pulando para a mitologia grega, você tem Pigmalião e Galateia. Pigmalião, um escultor extremamente talentoso, e nessa estátua, por ele trabalhar buscando a perfeição nele, ele acaba se apaixonando por sua obra. E aí ele acaba cultuando essa estátua e quer ela para si. Mas o problema é que ela é um bloco de mármore perfeito, mas ainda assim só um bloco de mármore. E do festival a Afrodite, a deusa do amor e da beleza, Pigmalião invoca a deusa, pedindo que a deusa transforme Galateia em uma mulher de verdade. Veja a semelhança com uma das grandes mitologias do período moderno, que é o Pinóquio. Um garoto, um boneco de madeira que queria ser um garoto de verdade. Então, mitologia comparada. Pois bem,
A nossa cultura ocidental bebe dessa cultura grega, a nossa cultura ocidental bebe dessa cultura egípcia também, mas bebe principalmente da cultura judaica. E se pegarmos como verídico o êxodo, isto é, a saída do povo hebreu do Egito, onde, segundo este livro, ficara por 400 anos como escravizados, ficaram no cativeiro e, liderado por Moisés, eles migraram para esta terra da Palestina, para a terra de Canaã. Deixando de lado essas curiosidades, o povo seguiu Moisés e, no caminho, ele teve que se desfazer de algumas práticas. Demoraram 40 anos no deserto e precisaram se desfazer de algumas práticas que haviam contraído nesses 400 anos de cativeiro no Egito. E uma dessas práticas era o culto a essas esculturas. Se levarmos em conta a questão dos mandamentos, em Êxodo 20, de 4 a 6, um dos mandamentos é: não faças para ti imagens ou escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, ou debaixo da água, alguma coisa assim. Exatamente porque o povo havia absorvido essa cultura egípcia de forma que precisava ser desconstruído neles. E através de um mandamento, essa ideia foi desconstruída. Entretanto, é bastante contraditório porque no mesmo livro de Êxodo, logo em seguida, no capítulo 25, de 18 a 21, a divindade israelita vai pedir que se construa uma arca, e sobre essa arca ficariam 2 querubins, que são espécies de anjos, divindades, portanto. Em outro momento que estivermos trabalhando mitologia comparada, vamos tentar examinar essa questão dos anjos e arcanjos, porque nas outras mitologias você tem deuses maiores e deuses menores. Só entre os hebreus que fora isso sofrer uma outra denominação, mas na prática é a base mitológica, aquela coisa que o Joseph Campbell chama de monomito, é basicamente a mesma, um Deus supremo e a partir daí divindades menores. A base é simplesmente a mesma. Mas deixando isso para outro momento, essa mesma divindade que, segundo o mandamento, pede para que jamais se construa imagem, em hipótese alguma, ele mesmo manda o próprio Moisés construir uma outra imagem, uma imagem de algo que há no céu. E é interessante que logo em seguida, em Números 21, de 4 a 9, você tem uma passagem curiosa. Existe um surto, um ataque de serpente aos acampamentos israelitas, e quando a divindade é invocada, ao invés dele eliminar as serpentes, ele simplesmente pede para que seja construída uma serpente de bronze e colocada num poste. Assim, qualquer pessoa que tenha sido picado por uma serpente, basta olhar para essa serpente de bronze que imediatamente ficará curado. Então é bem interessante essas ideias iconoclastas e ao mesmo tempo de cultos às imagens entre os israelitas. E como eu falei, nós bebemos dessa cultura judaico-cristã. O cristianismo, que é uma ramificação do judaísmo, pelo menos no primeiro momento, inicialmente vai adotar a questão do evangelho, a questão do mandamento e banir as imagens. Os primeiros anos de cristianismo são anos iconoclastas. Eles vão destruir muitas imagens, muitas esculturas da sociedade clássica. Entretanto,
por volta do século VI e século VIII, quando o cristianismo se expande na Europa medieval e você tem uma série de povos migrando para esse território cristão, e esses povos são ágrafos, não conhecem a escrita, e o cristianismo é uma religião do livro, os cristãos entraram no impasse. Isto é, como eu vou converter alguém para a religião do livro se esse alguém não sabe a escrita? Conta Edgar Morin neste livro que quando os europeus chegaram nas ilhas da Polinésia, eles viram um polinésio tecendo, cortando madeira para fazer uma escultura de uma divindade. E aí eles ficaram assustados com aquilo e dizem: o quê? Você está fazendo o seu próprio Deus? Você faz o seu próprio Deus? Você confecciona o seu próprio Deus em madeira para depois adorar? Ele disse: é. E aí diz: não, isso não é Deus. Essa imagem não é Deus, diz o cristão. E aí passa uma Bíblia para o polinésio e diz: olha, isto aqui é o verdadeiro Deus. E aí o polinésio fica assustado e disse: o quê? Isto é Deus? Ele disse: não, isto não é Deus. Isto é só a palavra de Deus, diz o cristão. E aí o polinésio pega a Bíblia, coloca aos ouvidos, leva aos ouvidos, fica um momento em silêncio escutando, e aí joga a Bíblia fora. E diz: se essa é a palavra do seu Deus, ele está completamente mudo porque eu não estou ouvindo nada. Veja só que interessante. Como é que você vai tentar converter para a sua religião escrita alguém que não sabe ler? Através de imagens. Nesse sentido, os cristãos, para converter esses povos germânicos, eles começaram a colocar imagens dentro da igreja. É nesse contexto que as imagens retornam para o cristianismo, porque nos primeiros anos, os cristãos católicos, assim como os islâmicos até hoje, e os neopentecostais também eram iconoclastas. Não aceitavam imagem porque se pautavam nesse evangelho, desse contexto lá da antiguidade. Então, meus amigos, para falar para vocês aqui dessas diversas mitologias, porque elas nos tecem hoje. Você tem uma briga muito grande aqui no Brasil entre evangélicos e católicos pelo uso ou não da imagem. E aqui um ponto importante que é bom a gente alertar, trabalhar. Eu acompanhei um tempo o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Você sabe que é uma imagem, é uma das maiores festas do planeta. E aí, passando na frente de uma igreja evangélica, eu vi os fiéis da igreja evangélica se direcionando até a porta para xingar. Imagine, isso é idolatria, adorar a imagem, não sei o que mais. E aí eu imaginei, pense se alguém deste grupo que não aceita a religião do outro atira uma pedra e quebra essa imagem. Eu tenho quase certeza que, se não todos, uma parte ali que ia pacificamente naquela marcha, o sangue ferveria e partiria para o pau e provavelmente começaria uma onda que não acabaria tão fácil. Então, o que nós precisamos analisar aqui? Nós precisamos analisar alguns pontos bem pertinentes dessa questão iconoclasta. Primeira delas, você tem essas práticas ainda perfeitamente vivas na atualidade, porque nós bebemos de todas essas culturas. Então é bom a gente refletir sobre isso. Vejam só, meus amigos, a relação deste artigo
com o primeiro livro bíblico. Reza a mitologia. Quando eu falo mitologia aqui, é no sentido grego de mitos, narrativa. Mitos significa simplesmente narrativa. Pois bem, na mitologia judaico-cristã, a divindade cria o homem da água e do pó, mas ele não está vivo, ele está só formado e não está vivo, portanto, uma escultura. E para dar vida a essa escultura, Deus sopra nas narinas dele. Então, olha que interessante. Esse sopro nas narinas é que vai dar vida ao primeiro homem, que vai dar vida a Adão. E aqui nós voltamos para o artigo, porque os egípcios cortavam os narizes das suas esculturas, porque sendo essas divindades incorporadas nessas esculturas, você cortando o nariz, eles simplesmente não conseguiriam respirar, e a ideia é que pereceriam. Então vejam só que interessante, a cultura judaico-cristã fala que o homem só passa a existir a partir do momento que ele recebe esse sopro divino, esse sopro do Espírito. Não à toa, um grande filósofo brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella, fala que a nossa vida, ela é uma jornada que começa a partir do momento que você nasce. Você estava naquele bolsão de água ali, navegando por 9 meses, ali ninguém te incomodava, você estava em temperatura ambiente, mas um dia tudo começou a se agitar, você foi expulso desse paraíso. O primeiro gesto que você fez ao nascer foi exatamente esse aqui. Encheu o pulmão de ar. O último gesto que você fará na vida será esvaziar o pulmão. Então, meus amigos, o que podemos tirar disto aqui? Para os egípcios, essa respiração também é sinônimo de vida. Para a cultura judaico-cristã, a vida só existe a partir do momento que ela recebe esse sopro. E a vida deixa de existir a partir do momento que você perde esse sopro. Qual a ideia de quebrar narizes de imagem? A ideia de impedir esse sopro de vida. Curta o vídeo, compartilhe, comente, critique, enfim, estamos aqui para construir um pouco mais de conhecimento. Aqui, professor Gabriel Pacheco, e até!